Mais um morador pelo menos. Boa noite a todos. Eu estava dizendo, realmente é um prazer imenso poder estar de volta nesta cidade e ainda mais poder estar vivendo esse momento de aprendizado junto com vocês. Quando aqui estamos, a coisa mais importante é realmente nós aprendermos. Nós estamos aqui para continuar esse processo de crescimento, esse processo de orientação espiritual que todos nós nos propusemos. Porque, como foi dito, não há de ser por acaso que nós nos encontramos nessa passagem e nessa oportunidade. Eu gostaria de tentar trocar algumas ideias de aprendizado sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema é que há muitas moradas na casa de meu Pai. E quem de nós há de duvidar, de não entender o quão profundo que significa essa mensagem? Nós não haveremos de imaginar que essas moradas são somente passageiras e temporárias em mundos diferentes e diversos. Mas aqui mesmo, na terra onde nos encontramos, quantas vezes já passamos e provavelmente retornaremos e passaremos em outras peles, em outras vestimentas, em outros países, em outras oportunidades. Porque diz o Evangelho que nós estamos num processo de evolução constante. E nesse processo de evolução, nós já vivemos fases talvez menos evoluídas e provavelmente viveremos oportunidades melhores. E quanto mais ignorante nós somos como espíritos, mais nós estamos involuntariamente num caminho de crescimento. Ou seja, vocês imaginam hoje, com toda a evolução, toda a tecnologia, né, que o mundo enxerga, tudo aquilo que os nossos bons espíritos, bons mentores puderam proporcionar e propiciar ao homem de estar inventando. E nesse mundo dessa evolução que nós hoje temos a tecnologia de poder pegar essa caixinha, esse aparelhinho chamado celular e falar com o mundo inteiro, vendo, não só ouvindo, mas vendo a imagem das pessoas. O homem que vai à Lua, o homem que agora conseguiu pousar um instrumento em Marte, e em compensação nós temos irmãos próximos aqui, índios, sem conhecimento, sem evolução tecnológica, sem desenvolvimento mental como nós. Então, como o próprio Kardec diz diante da nossa evolução, essas pessoas não são ignorantes ou não são menos evoluídas porque querem, mas porque são espíritos em aprendizado, são espíritos jovens, são espíritos ainda numa fase de desenvolvimento abundante. E nós aqui, que já estamos num estágio um pouquinho melhor se comparado a eles, mas infinitamente menor quando comparado aos bons espíritos, aos nossos irmãos que fizeram trabalhos do bem. Podemos citar aqui dentre nós mesmo a nossa passagem no Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que foram
agraciados e propiciados, né, com esse brilhantismo dessa evolução espiritual. E para que nós possamos continuar essa nossa trajetória, é preciso que nós tenhamos alguma noção de alguns dos nossos sentimentos. E para falar de alguns desses sentimentos, para falar das nossas moradas, para falar das nossas passagens, é que nós precisamos entender que, por exemplo, quando nós, no nosso estágio primitivo, no nosso estágio primário de matéria mesmo, o nosso primeiro sentimento, o sentimento de dominância do ser humano, era o sentimento do medo. O homem naquela ocasião, e a gente é só pegar os livros de história, os livros que narram, né, o nosso passado, vamos ver que nós não tínhamos essas cidades populosas, nós não tínhamos essa evolução dos seres humanos, nós ainda éramos pequenos, precários. E naquela oportunidade, o sentimento que maior dominava realmente o ser humano era o sentimento do medo. Então era o medo do fogo, era o medo da água, era o medo do abismo, era o medo de tudo. O medo era o sentimento predominante ao ser humano. Mas, com o passar do tempo e com a evolução que nós fomos aprendendo e fomos construindo, outros sentimentos vieram a aflorar na nossa pele. E um desses outros sentimentos que veio a aflorar no ser humano foi o sentimento da ira. E aí o homem já tinha outros homens ao seu redor. Nós já não éramos tão sozinhos. E aí nós já começávamos a ficar irados, a ficar magoados com aqueles outros seres que estavam próximos de nós. E esse sentimento é muito antigo. Daí nós passamos a ter a raiva, né? Junto com a ira veio a raiva, veio a vingança, veio o ódio, todos sentimentos muito negativos e sentimentos que marcaram muito a nossa evolução. E depois de passado uma porção de tempo, uma porção de anos, é que o homem começou a experimentar o sentimento do amor. Esse sentimento maravilhoso, esse sentimento que nos faz crescer, que nos faz ser mais evoluídos. Porque foi com o sentimento do amor que nós passamos a desenvolver outros sentimentos, como o perdão, que nós passamos a desenvolver a compreensão, que nós passamos a desenvolver o respeito. E quando apareceu o sentimento do amor, começaram a aparecer as explicações para esse sentimento. Então, Platão dizia no passado que amor era o sentimento de posse. Quando eu tenho posse, quando eu desejo alguma coisa, eu amo, eu tenho o sentimento do amor exacerbado. Ou seja, se eu desejar ter um carro novo, se eu desejar ter uma casa nova, um emprego novo, subir de cargo no emprego onde trabalho, se eu desejar uma companheira ou um companheiro, então eu passo a amar aquela situação. Eu passo a amar o desejo de ter um automóvel novo, o desejo de ter aquela casa nova, de ter conquistado aquela companheira, conquistado aquele companheiro, né? E esse sentimento passou a dominar o ser humano. Ou seja, eu amo porque eu tenho posse, eu amo porque é meu, eu amo porque eu conquistei. Mas passado algum tempo, veio Aristóteles, outro filósofo da história. E Aristóteles dizia o seguinte: amar realmente é ter posse, amar realmente é desejar, é querer, mas amar também é estar feliz com aquilo que se conquistou. Então já não bastava eu conquistar uma companheira, eu conquistar o automóvel, eu conquistar a casa, ou o cargo maior do emprego, eu precisava também de estar feliz com aquela conquista.
E ainda hoje nós passamos por muitas situações que nós não conseguimos vivenciar e aceitar essas posições. E eu digo para vocês com muita propriedade: se nós desejarmos hoje um carro novo e nós lutarmos o dia todo para conseguir comprar esse carro novo, e nós comprarmos o carro novo, eu posso garantir para vocês que em menos de 30 dias nós já não temos mais a mesma alegria de ter aquele carro novo. Quantas pessoas sonham, lutam, desejam o amor de outra pessoa, e depois que conquista o amor dessa pessoa, joga fora todo o respeito, joga fora todo o carinho, todo o sentimento que nós deveríamos estar implementando, porque era simplesmente a conquista, não era realmente a felicidade de estar juntos, não é? Hoje a gente, quando encontra algumas pessoas aí que estão aí há anos juntos, ou pessoas há anos trabalhando no mesmo emprego, quantas vezes a gente fala: rapaz, como é que você pode? De onde, como é que você aguenta 20 anos trabalhando nesse mesmo lugar? 20 anos trabalhando na prefeitura, né? 20 anos trabalhando nessa escola, nesse posto, mas o cara é feliz fazendo aquilo, e ninguém se toca de falar: você é feliz ou você está feliz? Não, nós ainda não temos esse discernimento. E por que isso? Porque o medo e a ira são sentimentos tão mais antigos que eles predominam ainda em relação ao sentimento do amor. Mas nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, caminhando a passos largos para um mundo de regeneração. Hoje nós já falamos em parceria, nós já falamos em cooperativismo, nós já falamos em amizade, nós já falamos em trabalhar ao próximo. Por quê? Porque depois desse sentimento de Aristóteles, passado alguns anos, veio um outro cidadão chamado Jesus Cristo e disse que amor era sim ter posse, amor era sim estar feliz, mas amor era amar o próximo como a si mesmo. E como é difícil para nós aceitarmos e praticarmos esse ensinamento de Jesus. Nós ainda somos primários, nós estamos nesse estágio de evolução. Portanto, nós ainda estamos em uma das moradas da casa do Pai. Felizmente, estamos evoluindo. Felizmente, estamos crescendo espiritualmente. Porque também é nos dado em conhecimento, tanto no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, que nós não evoluímos. O homem necessariamente só evolui. E às vezes a gente se pergunta: não é possível, esses caras erraram. Porque como é que pode o cara achar que ele só evolui, que o homem só evolui, mas tem um cidadão que comete um assassinato, que comete uma barbaridade, que maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos? Não é? Como é que a gente pode admitir hoje uma mãe que é a coisa mais sublime, né, para nós que nascemos nessa oportunidade do sexo masculino, nós que nascemos homens, carregamos uma frustração imensa, que é a frustração de não poder dar continuidade à nossa espécie. Somente à mulher é cabível essa experiência. E como é que a gente pode imaginar uma mulher que tem esse dom sublime, esse privilégio, abandonar o seu filho, como a gente costuma ver um monte de gente? Aí você fala: não, mas essa daí não está evoluindo. Ô amigo, essa daí atrasou, essa foi para trás. Mas daí vem os espíritos, né? Vem as entidades superiores e nos esclarecem: não,
Ela evolui, sim, mas ela passa por provas e expiações. E nós temos o livre-arbítrio. Tudo aquilo que nós podemos fazer ou que nós tentamos fazer, nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita, como tantas outras doutrinas, ela não vem nos dar a luz do que é certo, do que é errado. Ela vem nos mostrar as orientações daquilo que deva ser praticado. Se nós vamos ou não, cabe a nós decidirmos. O livre-arbítrio é nosso, a orientação nós temos. Só que para a gente fica um peso muito forte, cada vez mais difícil de ser carregado, porque quanto mais nós nos instruímos, quanto mais nós aprendemos, mais responsabilidades nós temos. Eu costumo sempre dizer assim: você imagina, se você chegar para mim agora e falar assim: cara, eu estou com uma fome danada, não temos nada aqui, mas tem aqui um pouquinho de arroz, tem aqui um negócio aqui, vamos fazer um arroz para comer agora? Eu juro para vocês, eu posso tentar, mas vai sair uma gororoba horrível, porque eu não sei cozinhar. Agora, se você pegar uma cozinheira experiente, um mestre de cozinha, e chegar para ele e falar: eu estou com uma fome danada, e dê um pouquinho de arroz, e ele fizer uma gororoba, ele vai passar pelas provas e pelas expiações que ele terá de arcar. Por quê? Porque ele sabe fazer o arroz. Se ele não fez porque quis. E a ele vai caber a responsabilidade dos seus atos. Portanto, para nós que hoje temos a luz dessa doutrina, para nós que hoje temos todas as oportunidades de estarmos nos aperfeiçoando diante dessa doutrina, porque nós temos plena convicção de que a gente não vai acabar no dia que a gente desencarnar. E se nós, com todo esse conhecimento, toda esse discernimento disso, se nós não fizermos nada para nós melhorarmos, qual a nossa responsabilidade? Qual o nosso peso? Quantas vezes teremos que voltar, talvez em situações não tão favoráveis, não porque nós não evoluímos, mas porque foi necessário para a gente estar aqui. Porque o mundo, nos ensina. Hoje a vida é o nosso grande mestre, e nós recebemos as lições. Se aprendemos ou não nos cabe questionar, mas nos cabe a responsabilidade dos atos. E todas as provas pelas quais passamos são necessariamente para o nosso crescimento. Eu posso dizer para vocês, me permitam, vou dar um exemplo muito pessoal, muito próprio. Eu tenho uma filha de 22 anos. Não é por ser minha filha, mas é uma jovem bonita, uma jovem bem apanhada fisicamente e uma jovem que teve oportunidade de estudar. Ela estava no último ano da faculdade, quando no dia 26 de dezembro do ano passado, a gente teve o dissabor de pegar um diagnóstico de que ela estava com câncer. E ela, no último ano de faculdade, teve que trancar a matrícula. Falamos: mas doutor, ela não pode fazer uma meia boca, vai lá um pouquinho, vai outro de semana falta? Não, vai ser o ano inteiro de quimioterapia, tratamento, de reclusão. Ficar em casa, não vai ficar no hospital, ficar em casa, mas vai ficar reclusa. Foi muito difícil. E eu posso dizer para vocês que, apesar do pouco e do parco conhecimento, fiz promessa para tudo que vocês possam imaginar. Pedi aos bons espíritos, aos orientadores, mentores, que tudo pudesse fazer
que me dessem a mim uma doença 3, 5, 10 vezes mais grave que a dela, mas que a poupasse de passar por essa experiência. E eu posso garantir aos senhores que eu tive uma resposta que era mais ou menos o seguinte: você não pode passar pela prova que ela escolheu por ela, e você não pode trocar de lugar com ela, e você não pode pedir por sua filha, porque ela não é sua filha, ela é filha de Deus, e ela escolheu passar por isso exatamente para o crescimento dela. Portanto, cabe a vocês, como pais, entender, apoiar, dar amor, dar carinho, compreensão, para que ela possa superar essa passagem. E graças a Deus, semana passada ela fez a última quimioterapia, está indo muito bem. O câncer dela é um câncer no sangue, né, que é o linfoma. Agora ela deve fazer mais uns 40 dias de radioterapia. Mas graças a todo esse comprometimento, a essa união de orações, essa união de esforços, de compreensão, de amor, de carinho, que a mãe, que o irmão e que a gente, diante do possível, foi dado, eu posso garantir para vocês que eu tenho absoluta certeza que ela está curada. Grátis. Então, o que a gente quer dizer é que nós somos todos iguais. E nós passamos por essas experiências. A minha casa não é mais bonita nem melhor do que a de nenhum de vocês. E as nossas casas não é mais bonita nem melhor do que a do nosso irmão menos favorecido e nem também do mais favorecido, aí o presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa dessa terra. Nós somos todos iguais. E como diz o ditado, os problemas só mudam de endereço, porque são todos iguais. E cabe a nós termos força e coragem para vencermos, para superar essas passagens, para que nós possamos alcançar esse mundo de regeneração. Mas para isso, nós precisamos trabalhar com ética, trabalhar com coragem, trabalhar com vontade, trabalhar com disciplina. Porque a gente sabe, e é comum todos nós, sempre começamos regime às segundas-feiras, promessa segunda-feira, sempre começamos tudo que a gente acha que pode ser difícil para a gente no momento mais fácil. Ou seja, depois que eu passei o fim de semana, depois que eu fui passear, depois que eu bebi, depois que eu comi, depois que eu fiz tudo que eu achava, então aí eu sei que na segunda-feira vai ser um dia calmo, pacato, eu vou começar. Mas não dura nem até segunda noite. Né? Quando é na segunda, na terça-feira já está tudo igual de novo. E aí eu tive a oportunidade de estar ouvindo um seminário do Divaldo, onde ele colocava sempre o seguinte: diante dessas nossas oportunidades, ou seja, dessas nossas moradas, o homem sempre foi também temeroso a um Deus, seja ele qual for, no momento que for. Então já houve um tempo que o homem temia o Deus trovão, o Deus da chuva, o Deus da água, o Deus do sol, o Deus do fogo, e assim sucessivamente. E ainda hoje, quantos deuses, teoricamente, não estão aí contemplando a humanidade? Nós não estamos aqui para criticar absolutamente nenhum deles. Mas diante desses deuses, diante dessas oportunidades, o homem sempre se predispôs a fazer sacrifícios para agradar o seu Deus. Então, é aquela história, né? Quem não faz a promessa dia 13 de junho, o tal do Santo Antônio, para arranjar marido ou para arranjar a esposa? Quem não faz promessa para passar de ano na faculdade ou na escola? Quem não faz promessa para arranjar um emprego melhor? Quem não faz promessa pela saúde de um ente querido? Todos nós ainda somos primários
nesses desejos, e todos nós fazemos. Mas diante hoje das nossas consciências, diante do nosso aprendizado, diante da nossa evolução, qual o maior sacrifício que nós podemos fazer para agradar o nosso Deus? Esse Deus de bondade, esse Deus de amor, esse Deus de caridade que nós conhecemos. Porque Deus é Pai. E nós que somos pais, ou que seremos pais, ou que já fomos pais, nós sabemos que por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje a correção do filho, por mais que a gente deseje um caminho melhor, nós sempre acabamos perdoando. Nós sempre acabamos cedendo ao amor fraterno e perdoamos os nossos filhos. E nós que somos pequenos, nesse mundo de provas e expiações, nessa morada de evolução que nós estamos ainda, se nós conseguimos isso, imaginem Deus. Alguém pode imaginar que Deus castigaria alguém? É completamente inadmissível para nós que temos conhecimento dessa doutrina. Portanto, se Deus é bom, se Deus é Pai, se Deus perdoa, se Deus é todo fraterno, carinho, por que Deus nos puniria? Não, Deus não nos pune. Nós é que escolhemos as provas pelas quais passamos. Nós é que assumimos um compromisso em outras oportunidades de estarmos aqui exatamente nesse lugar, nessa hora, nesse momento, para passarmos exatamente pelo que passamos. Portanto, se minha esposa deixa a desejar, se meu marido não é aquela coisa que eu imaginava, não é tudo de bom que eu pensava, se eu não tenho a casa que penso que mereço, se eu não tenho o carro que penso, o emprego que penso que mereço, é porque eu estou exatamente cumprindo a tarefa que eu determinei a mim para o meu crescimento espiritual. E diante dessas possibilidades, o maior sacrifício que nós podemos fazer para agradar o nosso Deus é realmente matar o homem. Matar o homem perverso, matar o homem ruim, matar o homem animal que existe em nós. Não que existe nos outros, mas que existe em nós. Que nós matemos esse homem, que nós aniquilemos esse homem perverso e que nós renasçamos, que nós possamos nascer diante de um homem novo, um homem de amor, um homem de bondade, um homem de pureza, um homem de carinho, um homem fraterno para a humanidade. Essa sim será a maior evolução nossa nesse mundo de provas e expiações. E com certeza vestiremos outras vestimentas, estaremos em outras moradas, porque o Pai nos reserva essas oportunidades. O Pai nos dá a oportunidade desse crescimento, porque em vez de punir, Ele realmente nos dá o livre-arbítrio de escolhermos como é que nós vamos traçar o nosso caminho para essa evolução. A nós foi prometido a felicidade, e nós não sabemos conviver com a felicidade. Por isso que nós, ainda nesse estágio, caminhamos nessa precariedade evolutiva, administrando esses sentimentos que nos são oferecidos. Nós, diante de uma felicidade
diante da felicidade que nós imaginamos. Vocês podem pensar e refletir. Eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, você fala bobagem e tal, mas eu confesso a vocês, nós não conseguimos viver 24 horas nesse estado de felicidade. Se nós alcançarmos aquele momento feliz, aquele momento de felicidade, aquele momento de alegria, dali a pouquinho nós arranjamos um jeito de aniquilar esse momento. Então, eu não sou feliz 24 horas com a minha esposa, eu não sou feliz 24 horas com o meu esposo, com os meus filhos, com o carro que eu consegui ter, com o emprego que eu tenho, com a casa que eu tenho, com os vizinhos que eu tenho. Por quê? Porque eu preciso arranjar motivos para não merecer essa felicidade, porque eu preciso continuar crescendo. Eu tenho absoluta certeza que não deve acontecer muitas dessas coisas aqui com vocês, mas eu confesso que pelos lugares que eu já passei, eu vi muito isso. A dona de casa levanta de manhã, primeira coisa que ela faz, né? Vai lá, esquenta água, após um café, cata a vassoura, ela vai varrer a calçada. Mas ela vai e larga a sujeira no muro do vizinho. Aí vem o vento, empurra aquela sujeira, ou então vem a vizinha e fala, poxa vida, mas essa minha vizinha, essa peste largou a sujeira aqui outra vez. Não é? Então, e isso vai causando esse dissabor que vai fazendo com que nós vivamos e convivamos com esses sentimentos. Não é? Quem no emprego não é doido para chegar lá e tirar a caneta do cara que está trabalhando do lado? Quem não é doido para ir lá e puxar o papel? Quantas vezes nós somos tentados diante de um trabalho no computador e lá e falar assim, não, eu vou aplicar o del aqui, que é para dar o delete aqui e acabar com tudo que o cara digitou, né? Mas isso é nosso, porque nós nos propusemos. Nós imaginamos que nós teríamos que passar por isso, porque nesse momento, no momento que eu deixei a sujeira lá, no momento que eu dei o del no computador do amigo, que eu catei a caneta dele, o que eu mais queria é que ele chegasse perto de mim e falasse, ô irmão, por que você esqueceu isso aqui? Ô irmão, por que você pegou isso daqui? Não que ele viesse com 4 pedras, né, com os outros em cima da gente, mas a gente provoca, a gente instiga, e é exatamente essa provocação é que vai nos trazer essa fraternidade, porque nessa evolução nós estamos próximos, né, do mundo de regeneração, e nesse mundo de regeneração com certeza nos caberá momentos mais felizes. E quanto mais feliz for o homem, menos ele precisa da matéria. Ou seja, quanto mais feliz o espírito estiver no seu estado de evolução, ele não precisa desse corpo físico, ele não precisa da casa, ele não precisa do carro. O tempo para ele passa a ser maior, passa a ser mais ilimitado. Por quê? Porque ele está num estágio de evolução que naquele momento o que mais deseja, o que mais vem à mente é exatamente continuar crescendo, continuar estudando, não provocando o seu vizinho, o seu colega, o seu parente. Então, quando a gente imagina, né, outros mundos, a gente imagina às vezes mundos floridos, um imenso terreno gramado, uma coisa linda, maravilhosa. Mas por que isso? Porque nesses estágios de evolução nós não precisamos da matéria. Quanto mais evoluído nós somos, mais material nós somos. Exemplo, o índio, como eu acabei de dizer.
Quanto mais evoluído nós seremos, menos matéria nós temos necessidade. E daí, a nossa vida, a nossa existência, naquela oportunidade, fica prolongada, né? Portanto, nós estamos com o nosso futuro, o nosso destino em nossas mãos. Cabe a nós, somente a nós, mudarmos. E como é difícil para nós aniquilarmos, né? Eu falo matar, mas matar é uma palavra tão feia, né? Quanto é difícil para nós aniquilarmos as coisas negativas que nós carregamos. Porque sempre, sempre, sempre o problema é o vizinho, o problema são os outros. Nós sempre temos razão. Mas nesse nosso estágio de evolução, nós já começamos a compreender e a desejar o bem para os nossos próximos. Se nós estamos hoje numa casa espírita, é porque nós estamos buscando esse sentimento. Qual a casa espírita hoje que não distribui sopa, como nós conversávamos aqui? Qual a casa espírita hoje que não determina um horário para um atendimento fraterno? Qual a casa espírita hoje que não busca um trabalho social para ajudar aqueles nossos irmãos menos favorecidos, menos evoluídos? E se nós hoje estamos numa casa espírita, nós temos o conhecimento, estamos nos propondo a realizar esse trabalho, é porque nós já caminhamos bastante, nós já evoluímos. Muito há de ter que se andar, mas nós já saímos também de um estágio muito primitivo. Então, meus irmãos, cabe a gente traçar esse nosso caminho e escolhermos as moradas pelas quais teremos que passar, porque o nosso Pai nos propicia esses momentos. Portanto, se nós hoje estamos ainda exacerbando o ser primitivo, o ser pequeno, o ser desprezível que existe entre nós haveremos de passar por outras expiações e outras provas. Mas se nós nos valorizarmos, se nós deixarmos exacerbar esse homem bom, esse homem generoso, essa pessoa parceira, essa pessoa que compreende o seu próximo, essa pessoa que chega ao estágio de amar ao próximo como a si mesmo, nós estaremos próximos de outras moradas muito mais felizes, moradas muito mais longas, moradas que nos permitirão continuar sim, estudando, aprendendo, nos comprometendo com o crescimento, mas deixaremos esse estágio evolutivo. E para isso, nós temos que ter a plena convicção, né, que esse livre-arbítrio nos dá toda essa situação. Eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que recebi, que eu costumo dizer assim, nada é por acaso, né? E hoje de manhã, quando eu abri meu computador, tinha uma mensagem lá, que eu falei, eu sabia que viria, que eu estaria hoje aqui, como combinado, né, para estar falando. E a hora que eu falei, não, mas não pode ser por acaso, você tem que ter uma razão. E diante dessa razão, eu gostaria de ler para vocês essa mensagem, que ela diz mais ou menos o seguinte: tudo passará, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará, dias de tristeza,
dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão, porque tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. É uma mensagem de Emmanuel que veio através das mãos de Chico Xavier e que nos cabe, refletir exatamente isso que a gente tem falado. Nós passaremos. Nos cabe essa oportunidade de tentarmos evolução para em outras moradas que o nosso Pai nos destina, estarmos vivendo momentos mais felizes. E por que não acreditar que nós somos merecedores? Por que não acreditar que nos cabe esse pedaço de felicidade? Se Deus nos deu prova disso, se Deus nos mandou Jesus Cristo, a seu espelho de infinita bondade e sabedoria, que num dos momentos mais difíceis da história da humanidade, onde nós não tínhamos evolução cultural nenhuma, um ser que foi todo amor, todo perdão. Hoje em dia, quantos espíritos bons, espíritos de luz, estão aqui encarnados entre nós, trabalhando pelo bem, trabalhando pela evolução dos seres humanos. Nós acreditamos, nós temos absoluta certeza. E como nós temos absoluta certeza, é que nós queremos que Deus nos coloque sempre seus espíritos bons, seus espíritos de luz, para guiar, para proteger, para nos amparar nesse caminho. Que nós possamos sempre muito mais amar do que ser amados. Que nós saibamos muito mais compreender a ter que ser compreendido. E que nós reconheçamos que nessa nossa trajetória será preciso muito, mas muito mais perdoar a ter que ser perdoado. Que nós possamos continuar nessa evolução e que vocês possam, diante desse trabalho, promover nos seus pares, nos seus amigos, nos seus vizinhos, nos seus familiares, esse sentimento de amar ao próximo como a si mesmo. 10 foram
as lições ou os mandamentos que Deus nos enviou. Somente 10. E como é difícil praticar. Mas é lógico, nós estamos aqui exatamente para isso. Portanto, que nós tenhamos força, hoje e sempre, de vencermos as nossas fraquezas, vencermos as nossas dificuldades e comungarmos desse amor maior que Jesus nos ensinou. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigado por esse momento de crescimento interior, de crescimento pessoal que eu carrego. Porque se a gente pensa em tomar um microfone, uma tribuna para falar, a gente tem que pelo menos procurar ler, estudar um pouquinho e até pegar aí as mensagens, como eu disse, que nos são enviadas. Portanto, eu posso garantir a vocês que hoje, nessa noite, aqui e agora, o maior beneficiado disso fui eu. Nós precisamos muito da casa espírita. Nós precisamos muito dessa evolução. Não é o centro, não é a cidade, não é nenhuma entidade que precisa da gente. Somos nós que precisamos desse trabalho. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, e obrigado, Joraci, por ter me acolhido aqui quando eu cheguei. Eu tenho uma satisfação ímpar de estar aqui hoje. Muito obrigado de coração mesmo, e que Deus nos acompanhe e nos ampare hoje, agora e sempre. Obrigado.